Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Campeonato Brasileiro chega na reta final e, como é sempre praxe nestes momentos, as reclamações se repetem nos mais diversos clubes. A arbitragem é o alvo. Será que com razão? O programa de carrinho de hoje traz um especialista do ramo. Renato Marcília é o nosso convidado. Boa tarde, Marcília. É um prazer novamente lhe receber aqui no programa de carrinho. E de imediato já te pergunto, o que tem achado da arbitragem neste campeonato brasileiro? Olá, Cassiano. É um prazer falar contigo e com os ouvintes, do programa de carrinho. Bom, a primeira questão é que eu tenho achado da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Evidentemente que eu não tenho gostado. Pouquíssimas pessoas podem dizer que estão gostando. Os erros se acumulam e eu não vou ficar nessa paranoia de que é só contra o clube tal, é só a favor do clube tal, da região sul, da região norte, região nordeste. Não. É para todos os lados. O problema é que o torcedor ele olha só ao seu lado. Quem apanha não esquece, quem bate não lembra, né? Mas estão errando demais. Acima daquilo que se considera como tolerável, principalmente para alguns árbitros de primeira linha do futebol brasileiro. Ah, não tenha dúvida, Marcília. E quais são os erros que tu considera mais impactantes, mais graves que estão ocorrendo? E em contraponto a isso, quem são os árbitros que, na sua visão, têm ido bem? Tem se destacado? Bom, erro impactante, a questão do impedimento, mas aí é matemática, é software, não dá para ficar discutindo com o computador. A interpretação de bola na mão, mão na bola, tem sido muito ampla, né? Uns marcam pênalti numa determinada situação, outros não marcam, em alguns casos o VAR interfere corretamente, em outras não interfere corretamente. Acho que no futebol brasileiro interfere demais. Haja visto a Premier League, por exemplo, onde eles interferem muito pouco, apenas em casos grosseiros, de erros graves. Aqui estão interferindo em casos de interpretação, né? E deixam o árbitro de campo numa saia justa. Apesar de ser o árbitro de campo quem tem a decisão final. Mas quando ele vai para o monitor, já se cria no telespectador e nos jogadores, inclusive, e no torcedor dentro do estádio, de que ele vai mudar a posição dele. E obrigatoriamente não precisa ser assim. Então eu acho que essa interferência tem causado problemas na arbitragem no futebol brasileiro. Os árbitros têm se destacado, vou dizer aqueles que, para mim, tem errado menos, que é o Rafael Claus, de São Paulo, o Bruno Arleu de Araújo, no Rio de Janeiro, e o Braulio Machado, que apitou a final da Copa do Brasil muito bem, né? Esse ano, entre Flamengo e São Paulo. Esses três é o que tem um destaque acima, uma prateleira acima dos demais árbitros no futebol brasileiro. Essa questão da interpretação eu falo há muito tempo. Tecnologia para interpretar algo que não é científico, que vai da opinião de cada um, da teoria, do conhecimento, da prática de apitar de cada um, é só para fazer confusão. E por falar em confusão, Marcília, por qual razão o Brasil é um país que o VAR dá tanta confusão? E como resolver essa questão de interpretação do mão na bola e bola na mão? O VAR dá tanta confusão por excesso de interferência. O VAR foi criado para evitar injustiças claras, erros óbvios, e não de interpretação, como acontece atualmente. Né? Resolver problema de interpretação de bola na mão, mão na bola, não adianta. Apitar futebol é exercício de bom senso. O árbitro tem que ter conhecimento das leis e bom senso e discernimento para aplicá-las da forma mais correta e assertiva possível. É nesse bom senso, é na forma de aplicar a regra que se distingue os bons e os maus árbitros, e assim em qualquer atividade profissional. Com certeza, essas duas palavras são o X da questão, bom senso. E, Marcília, muitos entendem que os árbitros deveriam dar entrevista após as partidas. Isso
os humanizaria e faria ser possível entender o que eles interpretaram. O que você pensa sobre isso? Olha, eu nunca dei entrevista após os jogos. Ia dar no dia seguinte, 2 dias depois. Após o jogo, no calor da emoção, as pessoas perguntam o que não devem e quem é perguntado responde o que muitas vezes não precisaria responder. O árbitro também está tomado por um nível de adrenalina acima do normal, principalmente em jogos tensos, em jogos decisivos. O repórter também, evidentemente, os repórteres do Rio Grande do Sul tentam, de uma certa forma, puxar a brasa, como se diz para os clubes gaúchos, o de Recife para Pernambuco, e assim no Brasil inteiro. Então as perguntas muitas vezes vêm com um viés muito clubista, né? É muito regional. Então eu acho que o árbitro não deve dar entrevista após o jogo. Ele tem que se preservar e deixa para dar entrevista no dia seguinte, porque até a forma como a entrevista é feita no dia seguinte, ela já vem diferente. A pergunta já vem de uma forma diferente e a resposta também vai ser uma resposta mais adequada, mais correta, né? Enfim, de uma forma mais tranquila, acima de tudo, passada a emoção inicial do término do jogo. Bom, em termos de gestão da comissão de arbitragem, te agrada a condução do CNM? Quanto à comissão de arbitragem, eu esperava mais do CNM, que foi presidente da comissão de arbitragem da Conmebol. Ele está procurando, muitas vezes, fazer regras próprias, né, dentro do futebol brasileiro. Interpretações que não se vê fora do Brasil, e a norma aqui no Brasil acaba sendo diferente por determinação da comissão de arbitragem. Eu não gosto disso. Existe uma unificação internacional das regras. Todos os países têm que seguir. E eu não estou vendo isso em algumas situações aqui no Brasil. Então, eu acho que o CNM, nesse aspecto, está pecando na condução, não na questão da escala de arbitragem, porque os árbitros são esses. Se tirar o CNM e botar o Cassiano ali, ele vai escalar os mesmos árbitros. Não tem alternativa, não vai inventar árbitro novo. Um árbitro leva 6, 7 anos para se formar num nível de Série A de Campeonato Brasileiro. A questão toda está na condução, está nas normas, está na forma de administrar a arbitragem, de formar novos árbitros, de dar oportunidade a árbitros novos, para não, inclusive, sobrecarregar aqueles mais antigos todo meio de semana, todo final de semana. Isso desgasta. Deixa o Cassiano na comunicação, que ele não quer ter esse problemão para resolver, não, Marcília. Deixa isso com o CNM, lá atrás com o Gaciba, quem sabe mais à frente aí com você, com outro profissional. A arbitragem é muito complicado. Bom, estamos aqui com Renato Marcília, analista de arbitragem, ex-árbitro de Copa do Mundo. E Marcília, quero agora aproveitar e falar com você de futebol. O que tem achado do Grêmio, do Internacional na temporada? Você aí que é gaúcho e tem raízes tão próximas com a gente. Com relação à dupla Grenal na temporada, olha, eu acho que o Grêmio, estando em segundo, terceiro colocado, está superando a expectativa do próprio torcedor gremista. Nenhum torcedor, por mais otimista que fosse, achava que o Grêmio ia disputar título e muito menos está na colocação que está. Se fosse disputar uma Sul-Americana, com um pouco de sorte, uma Libertadores, ok. Mas realmente o Grêmio surpreendeu positivamente. O Internacional no Campeonato Brasileiro tem a ver com Libertadores também, né? E Copa do Brasil. Quer dizer, o clube acabou priorizando duas competições, chegou na semifinal da Libertadores e abriu mão do Campeonato Brasileiro, de certa forma, jogando com equipes reservas. Isso fez com que perdesse pontos importantes. Não creio que vai ter problemas com referência ao Z4, não. Eu acho até que pode disputar uma vaga na Sul-Americana. Se tivesse levado o Campeonato Brasileiro a sério, concomitantemente com a Libertadores e Copa do Brasil, poderia estar disputando uma vaga
para a Libertadores do ano que vem. Agora ficou difícil. Voltando um pouquinho ao tema da arbitragem, Marcílio, por quais motivos, na sua opinião, o assunto da profissionalização dos árbitros entra ano, sai ano, nunca foi para frente e em nenhum momento avançou? Com relação à profissionalização da arbitragem, isso é um problema que eu discuto há mais de 20 anos. Na Itália são profissionais, na Inglaterra são profissionais, pode exercer suas atividades, suas profissões, mas tem que dar prioridade para o futebol. Uma questão técnica, questão psicológica, questão física, eles são muito cobrados. Agora, é oferecido ao árbitro toda uma estrutura para que ele trabalhe da melhor forma possível. No Brasil não existe essa estrutura. O árbitro tem que se preparar por conta dele, tem que contratar preparador físico, tem que comprar material, tem que procurar fisioterapeuta, médico. Ou seja, e aí, além de tudo, ainda tem que exercer uma atividade profissional para sustentar a sua família. Já teve árbitro que se lesionou com o tendão de Aquiles, ficou 4 meses sem apitar. Ficou 4 meses sem receber, porque não tem salário. Por que não profissionalizar dando um salário razoável, o árbitro sustentar em caso de necessidade, e mais um adicional por jogo? Diminui o valor que pagam hoje por jogo e aumenta um FIC e coloca o fixo. Vai dar tranquilidade ao árbitro, vai dar tranquilidade à família dele. Plano de saúde, isso tudo é importante, que todo trabalhador tem, e o árbitro de futebol não tem. Esta é uma questão que falta a CBF se colocar à frente. Ela tem poder, ela tem autoridade para isso, ela tem engajamento para se colocar de frente aos árbitros nessa questão e ajudar eles, pois eles são vinculados a ela. E falta essa iniciativa. Parece, infelizmente, que não é o desejo da entidade. E os árbitros também talvez estejam um pouco, principalmente os que apitam Série A, Série B, que ganham bons valores, mesmo que não sejam valores fixos, eles também acabam, de certa forma, não pressionando como deveriam e poderiam, pelos motivos que, sinceramente, eu não saberia responder quais são. E Marcílio, falando sobre você agora, no início do ano você trabalhou mais uma vez no Campeonato Paulista pela Record TV. O que tem feito atualmente e quais os planos aí para o futuro? Bom, eu no início do ano e no ano passado também eu trabalhei na Record no Campeonato Paulista. Foram contratos de 4 meses apenas, né? E agora eu estou aguardando o posicionamento da emissora com referência ao Paulistão de 2024. Fora isso, eu sou professor de Gestão Estratégica de Esportes da Fundação Getúlio Vargas no curso FGV FIFA CIES. É um curso homologado pela FIFA com conteúdo do CIES, que é o Centro de Estudos de Neuchâtel, na Suíça. Então, muitos atletas, né, não só de futebol, fazendo transição de carreira, de atletismo. O Mauro Silva, campeão do mundo, vice-presidente da Federação Paulista, foi meu aluno. O Fernando Praz, atualmente o Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, é meu aluno. Enfim, é um curso bem amplo e bem especializado na área de gestão, que muitos atletas e até dirigentes estão fazendo para fazer uma transição, para se capacitarem e para os atletas fazerem uma transição de carreira, quando terminarem as suas atividades dentro do esporte. Então é isso que eu faço hoje. Eu sou professor de Gestão Estratégica de Esportes da Fundação Getúlio Vargas. Que bacana, quero te desejar então muito sucesso na sequência aí do seu trabalho. Obrigado pela sua participação, por ter atendido de carrinho mais uma vez neste momento tão decisivo e polêmico do Brasileirão. Grande abraço, Marcília, e até uma próxima. Cassiano, foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço e disponham sempre. Valeu, muito obrigado, Renato Marcília, ex-árbitro de futebol, analista de arbitragem, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.